me emociona falar isso, porque vem um pouco da sensação que foi dentro do set. Começa agora mais um Cine Vitor. Queria dizer que eu tenho duas situações com esse filme. Um, que eu fui no set, no último dia de filmagem, e dois, que eu estou em Floripa. Tem muito a ver com o filme, né? Que as personagens é, trazem essa questão do ir para Floripa. Enfim, tem que assistir o filme para saber qual é essa comoção e essa emoção por Floripa, que realmente é linda demais. Estou aqui num festival de cinema e vim aqui conversar com vocês agora sobre esse filme que eu acho, ele traz, são tantas camadas, são tantas reflexões, são tantos pensamentos que chegam pra gente, assim, assistindo ao filme, dentro daqueles personagens que a gente acaba levando pra vida isso, né? Pra pessoas que a gente conhece, pessoas que estão ao redor da gente, ou histórias que a gente ouviu. Então, eu queria, primeiro, Carol, que você começasse. Eu sei dessa sua busca, dessa sua vontade de sempre não, mas de trazer essa temática dos jovens, dos adolescentes, esse perfil deles, né? A gente se encontrou também nos meus 15 anos e agora a gente chega num outro lugar completamente diferente, que não deixa de ser essa temática juvenil, infanto-juvenil, já ali quase perto do adulto, né? Então, como é que esse filme chega para você, essa vontade de contar essa história a partir desses personagens, das suas angústias, dos seus medos, das suas carências, de tudo isso? Olha, esse filme em particular, né, ele foi o primeiro que eu escrevi, apesar de estar sendo o quarto a ser lançado. É muito interessante, assim, já estava numa pesquisa, né, a partir dos meus curtas-metragens, para tratar da questão da adolescência, e foi a partir disso, né, fazendo um curta que chama Algum Lugar no Recreio, que os adolescentes trouxeram para mim muitas questões que eu retrato elas nesse emaranhado dessas narrativas corais que o filme traz, mas também surgiu a partir da minha própria adolescência e dos filmes que eu também consumia e que acabaram sendo muito importantes para que eu encontrasse um acolhimento para minha própria dor, né? Não é fácil você percorrer a adolescência, ainda mais difícil agora, né? Em tempos em que redes sociais querem que você o tempo todo esteja demonstrando uma felicidade. Esse filme veio nesse desejo de acolher essas dores do adolescente. Né? Diferente de filmes que depois eu fui convidada para fazer, como Meus 15 Anos, que aí já pegava um público mais infantil, e outros, né, que já pegam aí o adolescente no seu início da adolescência, meio da adolescência. Esse já é um filme que olha mais para esse final da adolescência e olha para o luto, porque a própria adolescência em si é um luto, né? Você está deixando a infância, você está indo para a vida adulta. E assim como a borboleta que precisa, que sai com as asas feridas, esses adolescentes também precisam quebrar os seus casulos individuais e no caso do condomínio, esse casulo ainda maior, né? Então, também é um filme sobre luto. Amiga, parabéns! Pra gente se animar mais um pouquinho. Maria Luísa Mendonça, essa atriz que eu admiro demais, teu trabalho há muito tempo já, sempre bom te ver também nessa telona, e você nessa personagem também muito intensa, intensa nesse acolhimento com a filha, que até onde vai a consequência desse amor, desse cuidado, né? Enfim, na outra entrevista a gente estava falando dessas consequências das atitudes, não só dos jovens, mas também dos adultos desse filme, né? Então, para você, como é que foi a sua entrega? A cena que eu vi, que eu fui no set, eu não vou contar aqui qual é para não estragar, mas é uma cena muito, muito, muito bonita no filme, muito importante também aquele momento. E tem essa entrega de vocês duas, mãe e filha, que ao longo do filme a gente vai vendo esse entrosamento de vocês, que às vezes parece ser meio ríspido, mas no fundo também tem aquela coisa do colo de mãe, né? O casulo mesmo, né? Dessa menina. Então, para você, como é que foi também encontrar essa personagem nessa história, com essa temática, com esse tema cada vez mais atual, por um lado, infelizmente, né? Porque a gente vê as consequências, às vezes, trágicas dessas atitudes, mas como é que foi para você encontrar essa personagem dentro desse filme, dessa temática, com esse elenco também, com essa entrega de vocês? O que veio foi o grande diálogo com a Carol, com o roteiro, né? A gente estruturar isso, entender que tinha ali essa massa que não tinha muita forma também, porque lidar com a perda de uma filha é algo
inominável, é algo que não tem forma, é um abismo. Então, é a tragédia e não tem fala. Então, assim, eu acho que eu trabalhei muito com os silêncios, com essas faltas, com esse olhar que não tinha lugar. Me emociona falar isso, porque vem um pouco da sensação que foi dentro do set. Isso, um set estruturado, um set respeitoso, um set sensível, preparado para o acaso. Então, assim, a gente conseguiu dançar, conseguiu fluir, porque, como você disse, são muitas camadas mesmo, sabe? Tem horas que você fala, meu, onde é que tá isso aqui que eu não sei explicar, não, mas eu tô aqui, entendeu? Acho que é isso, entrega, né? Assim, muita preparação para poder estar ali, né? E acho que o filme acolhe com todas as. Ele está ali fazendo uma mímese em coisas muito difíceis, em coisas que são tabus, em falar de suicídio, de luto, né? De feridas que surgem que de repente ninguém vê, mas só a personagem vê. E o que é isso? Isso é falar da saúde mental, né? Você às vezes não tem um sintoma, mas como é que você está acolhendo o seu sofrimento, como é que você está dando espaço para o seu luto, né? E você não está medicando isso, que é algo que a gente está vivendo, essa pandemia, eu acho, da medicação, às vezes em excesso, então a pessoa não pode sentir, não pode sofrer, porque medica, tá de luto, medica, brigou com o marido, medica, né? Quer dizer, não deixa viver, né? Não deixa sentir. E se a gente não faz isso, não tem remédio que cure, isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da gente ter a coragem de falar mesmo, né? Do nosso desamparo, e eu acho que dessa forma a gente pactua com a vida, né? E fechando, eu acho que o cinema é muito curativo mesmo nisso, porque ele é generoso, ele espelha, né? E através disso você cria uma relação entre um diálogo e uma escuta. Acho que isso é amor. E é muito interessante, eu acho que também, quando você fala dessa questão da medicação, a gente parece que as gerações vão trocando, vão mudando, e a gente vai vendo as novas angústias surgindo, né? O uso dessas medicações hoje e o não sentir a verdade, né? Porque é isso, medica, fica medicado, não sente a verdade. E aí, quando bate na Não verdade, não trata, aguenta, né? né? Desculpa, eu te interrompi. O que você falou no final? Desculpa. Não, porque quando chega a verdade, realmente a pessoa não consegue enfrentar, né? Porque ela está sempre medicada. Então, quando vem a verdade, vem o desespero, né? Vem a tragédia aí. Eu acho assim que eu não acredito que sem trabalho, sem escuta, sem fala, não tem cura, entende? Quer dizer, sem esse entendimento da nossa condição humana, né? Então, assim, o que a gente está roubando, né? Não tire de mim o meu luto, eu tenho que viver, né? Faz parte da vida, enfim. Então, eu acho que o filme também está tratando isso, sabe? Mesmo que, por exemplo, a minha personagem, chega uma hora que ela sublima, ela vive uma simbiose de estar com a filha ali. Para mim, isso não é loucura, não. Para mim, isso é uma maneira de estar externando um luto e cada um vai externar da maneira que pode. O que não pode é o outro falar, para de chorar, acabou, não é. Vai saber o tempo do outro, né? O tempo que cada um tem para processar isso. E às vezes não processa uma vida, mas o legal é a gente estar aqui, porque é difícil, mas também é bom, entende? Tem cinema. Então é isso. Bom, gente, eu queria conversar mais, muito mais, mas eu tenho que encerrar já. Enfim, já estão me chamando aqui para encerrar. Aqui ela caindo, eu tô com uma vela até aqui, olha, tem uma vela aqui. Só eu Mas mesmo, eu adoro sucesso pro velas. filme. Espero que a gente se encontre em outros projetos, mas que esse filme chegue nas pessoas aí com essa mensagem também de consciência, de responsabilidade, de afetos, de tudo, de todas essas camadas que ele traz, né? Sucesso para vocês, pro filme. Obrigada. Obrigada, Vitor. Você deixa
essa Virgínia no meio de um bando de delinquente? Cine Vitor segue agora para falar de Meu Casulo de Drywall. Bom, eu queria dizer que primeiro, onde eu tô nesse lugar, acho que tem tudo a ver com o filme, onde eu tava assistindo ao filme e de repente eu vi que tinha uma coisa muito, muito a ver que eu estou em Floripa. Então, que é um dos destinos que as personagens sonham tanto e estar, né? Enfim. E também tem outra relação com o filme que eu fui no último dia de filmagem no set. Foi no último dia. Não vou falar aqui a cena também para não estragar a cena que eu vi lá, enfim, que é uma cena muito importante do filme. Mas é um prazer estar aqui com vocês também. Vocês que fazem parte dessa história, vocês ajudam a contar essa história tão. A gente fala atrás muitas vezes essa coisa do necessário, é necessário falar, é necessário. E é muito necessário que toque nesse assunto, que mostre esses jovens o que acontece entre eles nessas locações, né? Tipo um condomínio, tudo acontece, ele é muito diferente de muitas infâncias. Eu, pelo menos, não era condomínio, era na rua, era uma brincadeira de rua, e a gente vê como isso afeta o psicológico, enfim, a vida dessas pessoas. Mas eu queria que vocês contassem desse processo mesmo entre vocês, dessa questão de estar trazendo esse tema, né, de dar vida a esses personagens tão importantes e o entrosamento de vocês no set, que eu imagino um tema pesado desse, mas o set também precisa ser leve, né? Vocês precisam também estar muito dispostos e disponíveis ali. Então, como é que foi tudo isso para vocês? É engraçado porque é um filme muito profundo com temas muito delicados e que doem, né? E às vezes como ator, atrizes, artistas, a gente empresta feridas nossas para os personagens. A gente só consegue fazer um mergulho muito profundo quando a gente se sente seguro com os artistas que a gente está trabalhando, com tudo em volta. Graças a Deus isso aconteceu. A gente teve, né, os nossos ensaios, a gente experimentava muito e a gente viu que estava todo mundo mergulhando muito fundo. A gente teve um apoio psicológico, inclusive, para tratar desses temas. Houve esse cuidado. A Carol, a diretora, é muito sensível e transmite muita confiança para a gente estar junto. E a gente fez uma primeira sessão de terapia, os quatro protagonistas juntos. E aí, como é que tá mergulhar nesse... E mérito da Mari, a Mari pode contar. Mas como é que tá mergulhar nessa profundidade? E a gente viu que todo mundo estava inseguro, que todo mundo estava no mesmo barco, que todo mundo estava emprestando ferida e que todo mundo estava se importando um com o outro. E a gente conseguiu mergulhar muito fundo e realmente fazer personagens complexos. E quando a gente chegou no set, a gente estava muito preparado. Eu acho que depois dessa primeira sessão de terapia conjunta, criou-se um elo assim muito forte de entender que estava todo mundo não só imerso, mas que as pressões eram iguais, né? Eu acho que a gente, enquanto artista, tem a pressão externa, tem a pressão interna, tem a vontade de querer acertar, tem o compromisso ali que a gente tem que honrar, né? De executar o filme mesmo. Mas eu acho que depois que a gente entendeu que estava todo mundo partindo da mesma linha, para mim, porque não posso falar por eles, o filme começou a acontecer a partir dali, quando eu entendi que só ia acontecer se tivesse todo mundo junto mesmo, assim, e aí a imagem que eu tenho para mim desse processo é cada vez alguém vai e mergulha muito fundo, mas eu sabia que ali em cima, para me puxar de volta, tinha Michel, Daniel, Bela, Carol e o amparo da equipe, que também foi muito respeitosa e responsável o tempo inteiro. E eu acho que só foi possível por isso, assim, pela sensibilidade de cada um, pela responsabilidade da equipe, e a gente ficou muito à vontade mesmo, assim, um com o outro. Então, por mais que o filme fosse super complexo e complicado, eu acho que a gente conseguiu entrar nesse lugar assim de conseguir se desligar quando precisava, porque a gente sabia se colocar no modo de trabalho, disponível ali para sentir tudo que precisava, mas a gente sabia se consolar também, a gente conseguia sair desse lugar. Eu acho que o filme é o que é, assim, graças a tudo isso. Cumplicidade, né? Assim, rolou uma cumplicidade. Eu não esqueço de um exercício que eu e a Bela a gente estava fazendo que era. Acho que vocês vão lembrar desse exercício também. Eu não lembro ao certo qual era o intuito dele, mas ficava um de frente pro outro sentado e a gente ficava se olhando, né? Um olhando pro outro, sem desviar o olhar. E eu não lembro se era falando a primeira coisa que vinha na cabeça ou algo do tipo. Eu não lembro ao certo, mas era até Vai onde eu. reparando coisas no outro, lembra? Isso, Mas isso, isso. E eu acho que isso tinha ali um certo intuito de, né, criar ali uma conexão, algo do tipo. Teve um que eu fiz com a Bela, eu não sei se vocês lembram disso, mas que ela falou pra mim assim, eu tô dentro de você. E eu falei, eu também tô dentro de você. Tipo, a gente tava se olhando assim, e aí, tipo, parecia que, tipo, eu tinha mergulhado, ela mergulhou em mim, assim. A gente
ficou muita vontade, acho que depois disso. E eu fico pensando também que eu acho que ainda torna isso mais interessante, agora vocês contando esses exercícios, todas essas questões também. É um filme que ele é numa locação só, né? Um condomínio. Claro, as locações dentro do condomínio, mas grande parte dele acontece ali dentro do apartamento, dos apartamentos, mas principalmente da principal. Eu também acredito que isso também colabore muito para esse entrosamento, para essa entrega de vocês também, né? Esse trabalho todo de vocês, agora o Daniel contando essa questão de se enxergar no outro. E vocês também desse exercício de observar um ao outro também, até para que passe essa verdade, né? Porque vocês têm que passar isso, têm que passar esse amor, e às vezes ao mesmo tempo também tem uma angústia, tem uma raiva ali, enfim, não sei se é ódio também a palavra, mas enfim, são vários sentimentos que a gente vê desses personagens entre eles, assim, né? E aí agora o filme chegando aos cinemas também com essas temáticas e com essa entrega de vocês. Como é que vocês imaginam, como é que vocês esperam, ou como é que vocês gostariam, enfim, como é que vocês acreditam que o filme possa chegar nas pessoas, né? Com esse tema, não só para os jovens, no caso, esses que vivem esse cotidiano, esse dia a dia, que passam por isso, mas também para o espectador que está lá assistindo, enfim, e se identifica em alguma maneira, seja nos personagens mais jovens, seja nos personagens mais velhos, seja em algum conhecido da família, alguma situação que já passou. Então, qual a expectativa de vocês para que o filme chegue nas pessoas agora? Que agora o filme não é mais de vocês, né? Agora o filme é de todo mundo. Quando ele chega no É, cinema, total. ele é de todo mundo. É uma delícia esse processo de o filme ser de todo mundo, né? E a gente recebeu a informação numa entrevista de que ano passado, no Brasil, foi o primeiro ano em que mais jovens têm distúrbios de saúde mental do que adultos. Mais jovens com depressão, mais jovens com ansiedade do que adultos. E é muito engraçado que, por exemplo, Malhação, a maior parte do público de Malhação, que era um programa jovem, era assistido pelos pais, que era para os pais entenderem os filhos, né? E entender e quererem se relacionar. Eu acho muito interessante que o nosso filme une essas duas coisas. Acho que essa é a expectativa que eu, pelo menos, tenho de que, sim, esse é um tema gritante no Brasil hoje em dia, de saúde mental. São 4 personagens, cada um pelos seus motivos, em circunstâncias completamente diferentes, tem a saúde mental completamente prejudicada. Então, trazer esse tema, tanto para os jovens assistirem e verem que, sim, isso existe, isso não pode não ser falado, isso não é só responsabilidade dos jovens, é responsabilidade do ambiente, dos pais, de onde eles estão e como eles são vistos, como eles são tratados, que quem entrega a esses jovens. Então, acho que para os jovens assistirem e falar, opa, esse tema não dá para fugir. A cura começa quando a negação some. Então, acho que o filme tem essa potência e para os pais entenderem isso, porque não é um processo sozinho, né? Não é único, né? É dos pais com os filhos. Então, acho que é essa a expectativa, pelo menos, que eu tenho com o filme, que esse tema chegue nas pessoas, que o filme realmente arrebate e que levante questões e traga o tema à tona. Não tire o elefante branco debaixo do tapete, né? Eu acho que o filme planta essas sementes de discussão de uma forma muito responsável, né? Ele mostra o extremo do até onde pode chegar, mas ele mostra também outras alternativas, né? Então, por mais que ele não dê muitas respostas, ele mostra vários caminhos. Eu acho que por mais que você saia do filme um pouco perturbado assim, porque você sai um pouco pesado, se questionando o que você acabou de assistir, você sai minimamente curioso para ir atrás de entender melhor ou sobre as suas próprias questões ou sobre as questões de quem está próximo, assim. Eu acho que o filme faz isso muito lindamente. Então, eu acho que ele vai ser super bem recebido. Me parece um bom momento também, onde os jovens querem falar sobre isso, querem aprender mais sobre si mesmos e serem respeitados nesse lugar, né, enquanto indivíduos. Então, estou otimista. Acho que vai ser super bem recebido. Eu acho que o filme ele tem, de certa forma, deixa um pouco de bunda de fora, assim, essa juventude louquinha dos exageros, assim, né? Porque esse filme ele fala muito sobre exagero, sobre passar limites e o quanto que tipo isso é meio que cool para uma galera e tipo como ser maneiro e algo do tipo. De certa forma, esses absurdos que acontecem, como o filme é retratado, dão uma polida nisso. Você que sai de caretão ou algo do tipo. Então, eu acho que ele tem esse potencial de cutucar, né? Principalmente nessa, enfim, classe média alta, de certa forma, porque é
ali o nicho que o filme está retratando. Jovem, doidinha e que vamos tomar os remédios do papai, óbvio. E que essas atitudes têm consequências, né? Podem ter consequências muito pesadas e Sim. muito tristes e muito, enfim, acho que também é um aprendizado isso, né? Claro que tem a questão da descoberta, querer vivenciar outras questões, mas tem que ter muito cuidado, muita consciência de tudo isso, né? Acho que o filme traz essas temáticas muito bem, tudo. Mas eu acho interessante colocar isso que, não sei, na minha visão, na minha perspectiva do filme, acho que isso que é legal, o filme levanta perspectivas diferentes. Não foi a droga em si que levou a Virginia ao suicídio, né? Foi a falta de afeto, a falta de enxergar, a falta de, enfim, mil carências ali num ambiente extremamente tóxico de todos os sentidos, de 4 jovens que os pais praticamente colocam a parte financeira como a principal e esquecem de todo o resto que um jovem precisa receber: afeto, amor, autoestima, ser enxergado, escutado, ver o que esse ser realmente é e ser aceito e ser incentivado nesse sentido. Então, faltou tudo isso em todos esses jovens. Óbvio que eles vão buscar uma fuga. Assim, o caminho foi trágico. Poderia ter sido outro, mas ali acho que a droga é só a pontinha do iceberg, de um iceberg enorme. É Não, e muito quando eu falo. interessante a presença dos pais nesse sentido também, né? Porque tem filme de jovem para jovem que não mostra os pais, e eu acho que é muito legal que o filme mostre ali também os problemas dos pais e que eles sejam tão identificáveis, né? Porque normalmente os pais eles sentam na ponta da cama e falam: meu filho, quer conversar sobre isso? Mas não, ali eles estão presentes, eles têm cenas, eles têm. Você consegue entender um pouco melhor de onde vem, né? Então realmente faz todo sentido essa sua perspectiva. E essa questão, quando eu falo das consequências, não só das atitudes dos jovens, né? Como o Michel falou, exatamente desses pais ausentes também. Eu acho que logo no começo do filme, né? Acho que nas primeiras cenas, o diálogo entre a mãe e a filha, né? A questão da roupa, a gente já vê que existe ali uma barreira construída nessa mãe para o crescimento daquela menina. Ela, enfim, ela já começa a ficar incomodada ali, né? Com uma série das restrições de como a sociedade vai enxergar, de como a sociedade vai ver, e aí esse embate de gerações também que acaba gerando várias outras consequências de tudo na vida dessas pessoas, não só dos jovens, não só nessa tragédia, mas daqueles pais que ficam também, e não só dos pais dela, mas os pais dos personagens de vocês, né? Enfim, muito interessante. Sucesso pro filme e que a gente se encontre aí em outras produções. Senão a gente ficava conversando aqui mais meia hora, 40 minutos, mas preciso dar tchau para vocês. Obrigado, viu? Sucesso para Espero vocês. que a gente se encontre em Floripa, de preferência, se for Por possível. favor, vem, ó. Tô num festival de cinema. Quem sabe ano que vem um outro filme, novo filme, Nossa. com essa A gente, vista, né? com essa vista. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado. Obrigada, Vitor. Valeu, cara. Eu vi o que ele fez. Que eu dei um jeito nisso, que eu dei um jeito nele.